Bom dia, meus amados irmãos, que a graça e a paz de nosso Deus, de nosso Pai, possa habitar em nossos corações continuamente, para que sempre, através de Cristo Jesus, o nosso crescimento espiritual nunca possa estagnar, mas cresçamos sempre continuamente na graça do Senhor. Meus amados, hoje, quarta-feira, desculpe, vamos dar continuidade aqui ao nosso estudo bíblico, né, o nosso estudo bíblico diário, recapitulando aqui o estudo da terça-feira de ontem, né? Que quando estudamos as perguntas 5 e 6, e lá nós vimos que na pergunta 5, que o Senhor começa dizendo claramente, né? Que a sua igreja, o seu povo, e nós hoje como igreja pensaríamos assim, como uma mulher, como uma mãe, né? Uma mãe, uma mulher, aqui é tipologia de igreja, né? Como a mãe, né? Pergunta para si mesma, né? Quem me fez mãe de tantos filhos, né? Como é que uma mulher escrava, abandonada, rejeitada, prisioneira, pode criar filhos assim? Como é que isso pode acontecer, não é? Ela até reconhece, olha, eu estava sozinha, né? De onde veio então todos esses filhos? Ou seja, uma expressão de que a igreja ficaria assustada quando visse a salvação do Senhor. Naquela época, o povo judeu ficaria se perguntando como é que um livramento daquele tamanho fez com que o povo retornasse a Jerusalém. Essa é a ideia histórica para aquela época. E essa também é uma ideia que se aplica à igreja salva no futuro, né, por Deus através de Cristo. Quando os santos virem na volta de Cristo a quantidade de salvos, de pessoas que Deus salvou através de Cristo, ela pensará o mesmo. Como é que uma igreja tão pobre, tão fraca, tão débil aqui na terra, usada por Deus e por Cristo, salvou tanta gente, né? Olha que coisa linda. Essa é uma mensagem espiritual, mas de grande importância para alimentar a fé do povo, né? E o Senhor mesmo diz aqui, ó, né? Eu vou levantar minha mão e vou dar um sinal de comando. Eu vou dar o comando, né? Para que tragam de volta a Jerusalém os seus filhos. E eles não virão de qualquer jeito, não virão amarrados, sendo chicoteadão. Eles virão no colo e nos ombros dos reis e das rainhas, que no verso seguinte ele diz que esses reis e essas rainhas, né, cuidariam dos seus filhos, né? Na verdade, seriam servos, né? Os reis deste mundo seriam agora, inverteriam os valores. Os filhos de Deus, que não eram ninguém, eram filhos que estavam no cativeiro, agora serão como reis e os reis serão os seus servos. As rainhas serão babás como babás, né? Ao ponto desse rei e dessas rainhas virem aos pés daqueles que eram servos e escravizados e lamberão os seus pés. Olha que inversão, né? Inversão aí drástica de posição que o Senhor fará quando salvar os seus filhos, que nunca mais seriam, né, desiludidos, diz o texto aqui na versão bíblica. E hoje, na quarta-feira, a sétima pergunta diz: que perguntas foram feitas pelo Senhor e qual foi a sua resposta, né? E qual é o significado disso tudo? O texto está em Isaías 49, 24 e 25, que diz assim: será que alguém pode tirar de um soldado as coisas que ele carrega depois da batalha? Ou será que alguém pode pôr em liberdade os que estão sendo levados como prisioneiro por um rei cruel? O Senhor responde que sim, e diz: as coisas que o soldado carrega serão tiradas dele, e os prisioneiros do rei cruel serão postos em liberdade. Pois eu lutarei contra os inimigos de vocês, e eu mesmo salvarei os seus filhos. Que promessa linda, né? Que texto poderoso. O Senhor começa aqui fazendo uma pergunta: quem é que pode tirar o despojo que um soldado carrega depois da batalha? Ora, o soldado, ele vai para uma batalha e o que ele conquista lá depois da batalha, antigamente, quando um povo desse entrava numa cidade e conquistava, então os soldados, né, juntavam muito ouro, muita prata, era muita riqueza. E no final, né, o próprio capitão, Davi fazia isso, dividia a riqueza, os soldados, né, voltavam ricos, tudinho tal. Então, ele deu a vida por aquilo. O que motivou ele para a batalha e vencer foi aquilo. Muitas vezes era aquilo, né? É verdade que muitos lutavam pela fé no Deus, mas muitos também eram recompensados com isso. Agora imagine você tirar da mão dele o ouro que ele conquistou, dando a própria vida.
expondo a sua própria vida. Não tira, não. Ele vai lutar até a morte para não perder aquilo, né? É isso que o Senhor está dizendo. Não é que é impossível tirar o despojo de um soldado depois de uma guerra. Não é que é impossível, basta matar ele e tira. O Senhor está mostrando aqui como é difícil, porque aquele soldado vai lutar até a morte para não perder aquilo. É isso que ele está tentando dizer aqui, né? E ele diz também assim, ó, como é que você vai tomar o escravo que um rei fez escravo, a conquista de toda a sua guerra, a raiva que o rei teve enquanto pedia para aquele povo se entregar, aquele povo não se entregou, mas aos seus apelos responderam com bravatas, com xingamentos, com provocações, que o deixou irado, né? Aquela nação que ele estava atacando ficou provocando ele irado, deixou ele irado. Aí agora as pessoas vêm pedir aqueles escravos para ele. Vem. Ele quer levar, aquele rei quer levar aquele escravo, para quando chegar lá na terra dele, ele dar uma surra boa, né? Ele arrancar os olhos, como fez aí o rei Nabucodonosor, com muitos dos, entre aspas, príncipes de Israel que resistiram. Os filhos de Manassés foram mortos na frente dele, né? É o que eles faziam, então não se tira. Um rei não vai permitir fazer isso. Ali é o seu despojo, é o seu prêmio, e é o objeto do seu ódio, da sua raiva, da sua vingança. Ele está falando de um rei cruel aqui, né? Um rei cruel, que, obviamente, meus amados irmãos, que na tipologia aqui, a gente pode muito bem aplicar esses soldados aos anjos de Satanás. E esse rei cruel, a gente pode aplicar também ao próprio Satanás. Numa aplicação tipológica profunda, a gente faz isso, um exercício muito fácil. Quem é o rei que mais escraviza o povo neste mundo aqui, que não quer deixar o povo livre para o reino de Deus? Satanás, é o pior dos reis escravagistas, é o diabo. Né? É uma aplicação. O que é que o Senhor diz aqui? Ó? Depois eu digo a vocês que eu vou tirar. Os meus filhos, os despojos dos meus filhos, que estão na mão dos soldados mais valentes, eu vou tomar lá. Eu quero ver qual soldado que tem mais força do que eu. O Senhor está dizendo, o rei mais cruel desse planeta, até o próprio Satanás, que está levando cativo o meu povo, eu vou tomar da mão dele, ele não vai dizer nada, ele não tem mais força do que eu. É o que o Senhor está dizendo, quem vai libertar sou eu. Olha que poder, olha o que o Senhor está dizendo, para que os seus filhos hoje não temam nada nesse mundo, nem o próprio Satanás é para temer. O povo de Deus é o povo de Deus. Essa é uma mensagem poderosa que Deus está trazendo para o seu povo. Continuando, meus amados, vamos aqui para a próxima pergunta. Pergunta 8 que diz, ó, o que o Senhor fará com os inimigos de Israel e diante disso, o que todos ficarão sabendo a respeito do Senhor? Ele diz assim, ó, farei com que os seus inimigos comam a sua própria carne e bebam o seu próprio sangue, como se fosse vinho. Então todos ficarão sabendo que eu, o Senhor, sou o Salvador de vocês, que eu, o poderoso Deus de Israel, sou o seu Redentor. Primeiro, eu quero explorar aqui uma questão doutrinária, uma questão dogmática muito importante, que muita gente confunde. O Senhor aqui, com todas as letras maiúsculas aqui muito claras, está falando do Pai, de Yahvé, Deus o Pai. No próprio contexto aqui de Isaías 49, Jesus Cristo, o Filho, é chamado de o servo desse Senhor aqui, todo maiúsculo, que é o Pai. O Senhor, o Pai, é uma pessoa, e o servo, o Messias, o Senhor Jesus, é outra pessoa, claramente definido. Então, quando o texto diz aqui que o Senhor aqui é o Salvador e o Redentor, ele é o Salvador e o Redentor original. Ele é o maior Salvador e ele é o maior Redentor. Então, quando Paulo, lá no Novo Testamento, né, quando Pedro, quando João, né, ou outro apóstolo, ou escritor do Novo Testamento, chama Jesus de Salvador, chama Jesus de Redentor, essa premissa não pode ser esquecida, porque Jesus se torna o nosso Salvador e o nosso Redentor pessoal. Mas Jesus é nosso Salvador e nosso Redentor em que sentido? No sentido de que Deus redime através dele, que Deus salva através dele. Se Deus não existisse, Jesus não poderia nos salvar sozinho. Como é que ele poderia nos salvar estando morto, se não houvesse Deus para ressuscitá-lo?
Então, o Salvador original é Deus. Por isso que ele fala aqui em Isaías, não há Salvador fora de mim. Não há Salvador como eu. Ele fala várias vezes. E aqui mais uma vez, né? É só para você entender isso. Então, por isso que muita gente, ao ler o Novo Testamento, não entende essa premissa, esqueceu esse princípio, e por isso, toda vez que se esquece um princípio, a informação principiológica, se comete esses erros. O grande problema desses pseudos teólogos de Novo Testamento é que eles quebram esses princípios, como se Deus pudesse voltar atrás, como se Deus mudasse a sua palavra. O princípio é absoluto. A fonte original de toda a salvação, de toda a redenção, é Deus o Pai. E ele opera esta salvação, opera esta redenção através do Filho. E o Filho recebe essa honra do Pai, de ser chamado de Salvador, de ser chamado de Redentor, porque o Pai usa ele como seu instrumento para salvar e para redimir. Esse é o ponto teológico. Agora vamos para outras questões aqui, né? Ele diz aqui claramente, farei com que os seus inimigos de quem? Dos filhos que Deus vai tomar da mão dos soldados, na mão dos reis, que ele vai salvar, no texto anterior. O texto anterior não diz que o Senhor vai tomar da mão dos soldados, da mão dos reis, os prisioneiros do que está na mão do rei cruel e pôr em liberdade? Diz que ele mesmo lutaria contra esses inimigos para pôr em liberdade e para salvar os filhos daquela mulher que nem sabia, né, como tinha tantos filhos, lembra do contexto? Pois é o que ele está dizendo aqui, farei com que os inimigos que estão levando esse povo aí comam a sua própria carne e bebam seu próprio sangue. Ou seja, o rei que está levando o povo escravo, ele vai comer a sua própria carne, é como se ele fosse morder sua própria mão, né? E morder e tomar o seu próprio sangue. É o que ele está dizendo aqui. Olha só. E ele diz aí, então todos ficarão sabendo que eu sou o Senhor, o Salvador de vocês. Quando eles comerem a sua própria carne, o seu próprio sangue. Que expressão o Senhor está usando aqui, no sentido espiritual ainda mais profundo? Lembre-se que no Novo Testamento, no livro de João, no capítulo 6, Jesus diz, vocês só serão livres, vocês só terão vidas em si mesmos, ou seja, receberão a vida eterna para sempre. Ninguém poderá tomar a sua vida, ninguém poderá assassinar vocês, ninguém poderá matar vocês. Não tem bomba nuclear no mundo que possa matar vocês na vida eterna. Olha só o que ele está dizendo. Vocês terão vida em vós mesmos. Está lá em João 6, versículo 48 até o 58. Leia lá que está nesse trecho aí. E então, ele diz claramente lá, vocês terão... Agora, como é que vocês terão vida em si mesmos? Se vocês comerem a carne do Filho do Homem e beberem do seu sangue, né? O próprio Cristo vai dizer na Santa Ceia, tomem este vinho, esse é o vinho da nova, esse cálice é da nova aliança, o vinho que está adiante aí simboliza o meu sangue da nova aliança, ou seja, o meu sangue simboliza o Espírito Santo que será dado a vocês. Olha que coisa profunda. Agora aqui não, aqui essas pessoas que Deus vai combater com ele, que são inimigos, que estão escravizando o seu povo, que ele vai libertar para salvar, vai libertar para redimir, para salvar, são inimigos. Essas pessoas não conhecem Deus, conhecer no sentido de amá-lo e servi-lo, mas vai tomar conhecimento de que Deus é um juiz e vai condená-los nesse dia. Por quê? Porque eles não comeram a carne do Filho do Homem. Eles estão comendo as suas próprias carnes. Ou seja, eles só conhecem a si mesmos, eles são egoístas, eles só querem pensar em si mesmo, né? É aquilo que Satanás prega desde o princípio, falando ao ouvido de Eva. Eva, você será como Deus, né? Você tem que olhar para si mesmo, olhar para o próprio umbigo. Olha que coisa, né? Desde sempre. E essa é a mensagem espiritual belíssima que o Senhor está passando para nós hoje.